Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos, você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal tratando sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. E o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação, e é um projeto possível porque a gente pode contar com parceiros. Parceiros como a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos também o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Clínica Saberes é aqui do Distrito Federal também. Você pode procurar aí no Google, você vai encontrar essa clínica e vai poder fazer seu atendimento lá. Temos ainda o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior da ISIFES. E se você está chegando por aqui agora, não é inscrito ainda no canal, aproveita, estamos no comecinho do programa, você já se inscreve, aciona o sininho aí para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E também pode compartilhar o link desse episódio nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Assim, muito mais gente vai tomar conhecimento das nossas pautas, dos nossos assuntos aqui. E o assunto principal é sempre educação. Afinal, esse é o assunto que a gente vai tratar hoje também com um convidado muito especial que você vai conhecer logo depois da vinheta. É isso aí, e já estamos de volta. E o nosso convidado, falei para você que é um convidado muito especial, ele está vindo direto do Rio Grande do Sul, é isso mesmo. É o secretário de Aposentados e Assuntos Previdenciários da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o Sérgio Antônio Kumpfer. Sérgio, muito obrigado pela presença, sua primeira vez aqui no podcast Educação em Destaque. Eu espero que seja a primeira de várias outras, porque certamente a gente vai ter muitos assuntos. Então, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de a gente conversar, ainda mais sobre um assunto que é a educação, né? Sempre um tema muito importante. Agradeço o convite e inteiramente à disposição. Pois é, aqui no nosso primeiro episódio, a gente costuma explorar um pouco mais sobre a vida do convidado, sobre a vida do entrevistado. Quando você vier a segunda vez, terceira vez, a gente vai focar nos assuntos ali mais do dia a dia. Mas hoje a gente quer saber um pouco mais sobre a sua vida, meu cara. Então, essa conversa vai longe. Você que está por aqui agora, acompanhe, porque vale muito a pena. O Sérgio tem uma história muito interessante e a gente quer contar essa história para você que está nos acompanhando. Sérgio, então você é do Rio Grande do Sul. Me fala de qual cidade, como é que era a sua infância, como é que você entra para a escola, como é que você descobre esse universo da educação a partir do ingresso na escola lá nos primeiros anos de vida. Pois então, eu moro hoje em Viamão, Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, mas eu nasci num pequeno município chamado Chapada, município que tem povoado por muitas famílias de descendentes de alemães. Inclusive, hoje, o meu município, Chapada, ele realiza a primeira festa no calendário anual da colonização alemã, que é a Chapada Fest, que é na segunda semana de janeiro. Então, eu sou filho de pequenos agricultores, descendentes alemães, e que têm origem em Montenegro e no Vale do Caí, mas que depois se deslocaram para a Chapada, se esparramaram pelo Rio Grande, como muitas famílias alemãs. E a nossa primeira língua, né, que nós aprendemos foi falar em alemão. Eu aprendi a falar em alemão. Depois, quando a gente chegava nos 7 anos, na escola, aí era obrigado a aprender o português e seguimos aí. Então, eu sou filho de pequenos agricultores alemães, lá do município de Chapada, Rio Grande do Sul. Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãs e um irmão. 3 irmãs, só um ficou na agricultura. O meu irmão, que é o nenê da turma, o mais novo, que inclusive ficou na agricultura, que ficou inclusive com a minha herança da terra, que era uma pequena propriedade, então deixei lá para ele, que ele ia ficar na agricultura. E hoje é meu
a gente faz umas parcerias em algumas questões, algumas tradições familiares, como produzir chibia, melado, salame defumado, aquelas coisas, aquelas pequenas produções da agricultura familiar que a gente mantém, e a gente mantém essa parceria. Então, nas horas de folga, eu viro colono de novo. Pois é, no Rio Grande do Sul essa tradição é tanto alemã quanto italiana, e no seu caso alemã. Vocês ali eram já estimulados pela família inicialmente, tinha toda essa história da lida com a terra, evidentemente, mas uma preocupação com a educação e também com a religião. Como é que isso entra na tua vida? Isso fez parte fundamental. Religião, fundamental. Família, tradicional. Domingo era dia de ir na igreja, ou na missa, ou No caso de vocês, da missa ou ao culto? É o culto, a missa. Missa. Católica. E quando não tinha missa, aí era realizado o terço pelos líderes da comunidade. Tá, mas católica, a tradição é católica. Eu sou católico, sou de tradição católica. E logo mais vou dizer. Então, essa parte sempre foi importante na família. Ela vai aparecer daqui a pouco. E a educação da mesma forma, né? Inclusive, desde cedo, o meu pai sempre nos orientava a estudar. E ele tinha consciência que a gleba de terra era tão pequena que ela não ia atender 5 filhos ali adiante. E que ele também queria que os filhos dele tivessem uma vida melhor, mais desenvolvida. E o pai e a mãe, eles viam isso pelo caminho da educação. Como eles eram muito católicos, eu, aos 13 anos, eu fui, né, na sexta série, à época, do ensino fundamental, eu fui para o seminário menor. Então, eu já fui encaminhado pela tradição católica, educação, mas nesse caminho do seminário. Então, fui seminário diocesano ou de alguma congregação religiosa? Congregação. Qual delas? Oblado de São Francisco de Sales. Tá. Que, aliás, hoje é terça. Amanhã, esse seminário vai ter uma celebração. Hoje não é mais seminário, fechou. É uma celebração de 70 anos, num pequeno município de Braga, perto de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Então, a educação e a religião, elas estavam muito ligadas, tanto que qualquer comunidade, pequena comunidade no Rio Grande do Sul, nesse período aí de 1850 em diante, 1848 em diante, era construir a escola e a igreja. Era concomitante à construção das próprias casas. Não, exatamente. E aí, quanto tempo você ficou no seminário? Eu fiquei no seminário 6 anos no seminário menor, primeiro e segundo grau, à época se denominava assim, e 2 anos no seminário de maior, que era já cursando filosofia. Aí eu desisti, segui outro caminho, mas vinculado à educação, né? Acabei sendo professor depois. Que é muito comum também, né? Quem vai para o seminário muitas vezes sai e aí por conta até dessa formação, porque geralmente é filosofia, quem avança um pouco mais vai para teologia, então aproveita isso em sala de aula. Não vou te perguntar aqui o que te levou a desistir, porque né, de foro íntimo aí, eu imagino, mas se quiser falar também fica à vontade. Não, isso é uma coisa tão natural, não tem um motivo, uma grande razão. Chegou um dia, estava praticamente terminando o segundo ano de filosofia, eu, conversando com meus colegas, eu disse, olha, pessoal, não quero mais, e assim, eu já decidi, um dia, foi uma coisa assim, tranquila, mas muito firme, não quero mais. No outro dia fui falar com o meu reitor, lá meu diretor, e disse, olha, eu não quero mais, e ponto final. E foi assim. Mas depois eu concluí o terceiro ano de filosofia, e isso me abriu o caminho, então vamos repensar a vida. E com habilitação para filosofia, para história, foi o caminho, assim, quase que natural de assumir a educação. E foi por isso que eu entrei na educação. Então você tinha ali uma licenciatura e já poderia ser aproveitada, né? E havia certamente uma demanda ali da comunidade também pelo teu serviço. É um caminho, uma possibilidade que eu tinha de trabalhar na educação, de ser professor, uma coisa que eu gostaria e que, na verdade, foi muito acertada. Eu adorei ser professor. A escolha que eu fiz foi excelente, né? Eu não tenho nada a reclamar da escolha que eu fiz, a não ser
dos meus patrões, que são os governos que deveriam valorizar muito mais a educação e o professor por conta dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, inclusive de não encantar mais a juventude de querer ser professor. Então, Sérgio, o fato de você ter vindo para a educação, inclusive depois entrando na militância sindical, a gente vai ter tempo aqui para explorar um pouco mais sobre isso. Isso diz que, de um certo modo, talvez a gente pode até afirmar que a tua formação ali também no ambiente da igreja era uma formação, digamos assim, mais progressista, tinha uma atuação mais próxima da realidade das pessoas, diferente de muitas outras que têm uma visão muito mais centrada na própria instituição. Fala pra gente um pouco sobre isso. E são várias, é sempre uma composição, né? Sempre são vários elementos, não é só um elemento. Dificilmente é só um elemento. Mas eu sempre tive papel de liderança. No seminário do Braga, eu fui eleito presidente do seminário, chamava presidente do seminarista, que representava a voz do seminarista. Era tipo um grêmio, mas dentro do seminário. Rapaz, você formava grêmio dentro do seminário? Então era mais ou menos similar a esse papel. Sim, nas condições que tinha era isso, né? Para representar a voz, isso aí. Então eu fui eleito para isso. Isso me dava um papel de liderança. Mas tinha um outro papel que era muito importante, que era mais poder, que era quem escalava o time. E aí eu disputei sempre em turmas. Isso não era automático? Não tinha nada a ver, era separado. Sim. Mas quem escalava o time para jogar futebol, nós tínhamos um time muito bom, por sinal, que a gente jogava todos os dias, tinha horário livre de futebol e tal, era o técnico. Então, quando eu passei a ter poder real dentro lá, quando eu virei técnico, porque eu podia escalar o time, quem jogava ou quem não jogava. Então, eu tô sentindo um golpe aí. Essas experiências, pequenas experiências, que a gente não... Quando tu assume elas dentro daquele contexto. Tu não está pensando a vida lá na frente. Tu assume ela nesse contexto. Elas vão compondo um elemento. Sim. Obviamente que, com a filosofia, com autores assim que eu destacaria, assim, esses autores muito importantes como Marx, Sartre, esses autores, eles vão abrindo a tua cabeça. Eles vão te tornando mais profundo na visão de mundo que tu tem. E uma outra questão bem importante também foi que, quando eu fui para fazer filosofia, a nossa congregação, ela tinha a sua casa de formação numa comunidade, numa vila popular de Viamão. Então, nós nunca não nos isolamos da comunidade dentro de um grande seminário. Nós vivíamos dentro de uma comunidade. A gente fazia filosofia, tinha influência desses autores, né, que tornavam Sim. a gente mais inteligente, mais crítico, mais abria nossa visão de mundo dentro do seminário, mas a gente vivia na comunidade e convivia com essa comunidade. Então, isso foram elementos assim muito importantes. E, obviamente, os professores que a gente teve, aqueles professores que chegavam mais junto, que faziam com que a gente tivesse condições de ler melhor essa realidade. E na época também, eu estou falando várias coisas, mas na época também nós vivemos um período da teologia da libertação. Então esses padres progressistas, esses padres e irmãs, os religiosos progressistas, ela também influenciou a gente muito, né, nesse sentido dessa visão, né, de assumir papéis, de ir para a luta. Enfim, são vários elementos que vão compondo uma peça da vida da gente, que vão conduzindo a gente para um papel. Determinadas escolhas, elas são decisivas para ti no destino que tu vai assumir para frente, né? Então, são muito importantes. Então, você diria que a igreja, pelo que você está dizendo aqui para a gente, ela tem um papel fundamental, determinante até na tua formação. Esse dirigente sindical, esse militante político que você é muito resultado dessa construção que tem a igreja como base. É isso? Tem. Eu digo isso sem nenhum erro. Isso é a minha história. Né? Mas ela não é só a minha história. Sim, claro. A minha geração, ela foi muito influenciada pelo trabalho das pastorais sociais,
daquele grupo. Hoje, se eu olho para minha turma, né, minha geração de militantes e de lideranças e tal, eu vou enxergar muita gente que veio com essa base, porque a igreja tinha um engajamento muito grande. Ela tinha uma leitura crítica da realidade, das injustiças. Ela assumia uma religiosidade, um Cristo que era libertador, um Cristo que era organizador dos pobres. Então, essa visão aí, ela me influenciou muito, auxiliado pela filosofia, pelo curso de filosofia, por meus professores e os meus colegas também, que a gente vivia uma época de muita efervescência, de muita crítica, de muito engajamento, e obviamente que isso compôs aí mas sem dúvida, minha e de uma geração toda, né, pelo país todo, pela América Latina, diria toda, né, de que foram influenciados muito positivamente pela igreja e pelos trabalhos pastorais. A gente está falando aí muito provavelmente no final dos anos 70 e início dos anos 80. Esse período. Onde na Igreja Católica a gente tem, por exemplo, um expoente, Leonardo Boff, que deve ter contribuído imensamente para essa formação de vocês, né? E é interessante que você tem essa teoria toda da filosofia ali, com esses teóricos que você citou ainda há pouco, e tem a vivência, né, com a comunidade, quer dizer, você juntar teoria e prática, né, mediados pela igreja, pela fé, deve ser de fato um elemento muito enriquecedor. E aí, como é que você descobre o movimento sindical? Bem na sequência, né? Porque a gente ficava, como tinha essa visão de engajamento no mundo, a gente tinha os engajamentos na igreja, a gente tinha os engajamentos na educação, na escola, como lideranças e esses papéis como estudante, e depois também, imediatamente, na associação de moradores, no movimento sindical, não de imediato, porque eu não estava vinculado a uma categoria, né? Sim. Então, isso vem um pouco mais tarde. Mas já nas articulações da fundação da CUT, em 83, como estudante, a gente já ajudava a organizar isso, criava grupo de estudo, grupo de debate e assim por aí. Então, era estudar, associação de moradores, depois essa luta sindical e assim por aí. Mas o movimento sindical, ele surge quando eu assumo uma categoria. Eu me torno professor. Acho que é assim com todo mundo. Tu vira professor e tu começa a olhar as relações de trabalho, né? Teu trabalho como professor, como educador, mas também os teus rendimentos e as tuas fontes de sustentação da tua vida. Descobre que o Estado é o teu patrão. E aí tu começa a olhar para o patrão, né? Começa a ver as visões do patrão, que é tu trabalha por pouco. No caso, você entrou pelo município, falando aqui da estrutura, pelo município ou pelo Estado? Eu entrei no município. Tá. Meu primeiro trabalho como professor foi no município, no meu município. Não tinha estabilidade, era antes, portanto, em 83, era antes da Constituinte, antes das várias coisas, de conquistas muito importantes. Aliás, a Constituinte de 88, a Constituição de 88, ela foi uma Constituição muito importante. Ela consolidou coisas fundamentais para a nação brasileira. Então, ela é muito importante. Não por outro motivo, a elite brasileira, desde então, vem desconstruindo, né? Cada vez a gente tem umas reformas que só pioram a Constituição. É uma luta. Pois é. Os direitos também são vivos, né? A democracia, os direitos, as conquistas, tudo é vivo. Sim, não há uma conquista definitiva, não há uma luta... Nada é permanente. Nada é permanente, tudo é possível, é histórico, né? Sim. Histórico no sentido de que foi construído e pode ser desconstruído ou modificado. Então, quando eu entrei, aí nós tínhamos a Associação dos Professores, que estava com uma função, na nossa visão, muito pelega, e nós disputamos essa associação, e foi o meu primeiro papel como sindicalista. Ganhei a associação como presidente da APV. No município? No município, a Associação dos Professores Municipais de Viamão. Essa associação ainda existe, hoje como sindicato? Ela existe ainda, mas assim, muito pro forma, né? Tá. Inclusive, ela tinha sido... O que aconteceu? Nós ganhamos a associação e, na sequência, abriu a possibilidade de formar sindicato. Tá. Eu formei o Sindicato dos Professores Municipais de Viamão, Tá. que foi a transposição
com o direito de sindicalização garantido na Constituição de 88 para os servidores públicos. Esse está lá ativo hoje? Esse está ativo. Eu assumi ele como presidente, dirigi por um período e saí do município. Fui trabalhar no Estado. Tá. Me desliguei dos professores municipais, que o Estado era melhor. Eu tinha feito 2 concursos, fui chamado no 2 e fui para o Estado. E a gente está falando de que ano, aproximadamente? 89. 89. Aí saí de lá e fui para o Estado. E depois esse sindicato, acho até corretamente, depois ele se transformou no sindicato dos municipários. Tá. Não só de professores, mas de todos os municipários. Então foi uma transformação depois da minha gestão. Então foi isso. Aí eu me vinculo ao Estado. E aí eu começo a me vincular sindicalmente ao CEPERS, né? O CEPERS Sindicato, que era o meu sindicato. Base hoje. Meu sindicato. Foi durante muito tempo e até hoje, mesmo com aposentado, estou há 3 anos bem aposentado, e hoje continua sendo o meu sindicato, que me dá trabalho, que me dá muita militância e uma alegria de estar na CNTE. Né? O CEPERS é um sindicato muito importante, não é? Muito. Muito importante. Eu lembro que, como eu te falei, eu morei no Rio Grande do Sul, eu lembro de um jornal que vocês tinham lá do CEPERS, muito interessante o jornal. Mantém aquele jornal até hoje? A Sineta. Sim, pois é. É nosso jornal. A Sineta é nosso jornal do CEPERS. Até hoje ele existe. Quando tem documentos assim importantes, prestação de contas, ou tu quer construir uma coisa muito importante que a categoria conheça, saiba, compartilhe, ele vai passar nas mídias diversas, mas ele vai para a Sineta impresso e para os nossos associados. Aí comecei a me vincular ao CEPERS e aí até hoje o meu sindicato de 81 anos. Fez recentemente 81 anos. É a tua casa. E produziu lideranças muito importantes, como, por exemplo, Hermes Zanetti, que foi da CNTE, que presidiu, né, inclusive, a CNTE com outra denominação, e depois a Jussara Dutra, que foi presidente do CEPERS, que também foi presidente da nossa CNTE. Foi, inclusive, na gestão dela que a gente conquistou o piso. Então, produziu resultados, lutas e lideranças importantes à época. Pois é, você está vendo aí que a gente está aqui contando uma história de uma liderança que faz história, de uma entidade importante, CEPERS, lá do Rio Grande do Sul, e que está na CNTE. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a vida dele na CNTE. Por enquanto, se você chegou por aqui agora para acompanhar essa entrevista com o Sérgio, te agradeço por isso, mas te peço, se não se inscreveu ainda, já se inscreve agora. Aciona esse sininho aí, você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. A gente faz isso sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E é sempre conteúdo relevante como esse que a gente está tratando aqui agora com o Sérgio, que é uma liderança importante da CNTE e, como ele mesmo disse, também do CEPERS, a casa a qual ele permanece vinculado. Sérgio, voltando aqui, me fala, como é que você chega na CNTE, rapaz? A CNTE foi um caminho surpreendente. Nós tínhamos o CEPERS tinha que indicar alguém para assumir a sua representação na CNTE. A CNTE, ela tem representações das suas entidades de base. A nossa presidenta hoje é da FETEMES, Mato Grosso do Sul. Já esteve aqui com você. Sim, Fátima Silva. Nossa querida Fátima Silva, nossa grande liderança. Então, o CEPERS tinha que indicar liderança. E aí, na roda de conversas, foram levantados vários nomes, foram dados 15 dias para pensarem e tal e tal. E quando chegou os 15 dias, para minha surpresa total e para minha preocupação com o tamanho da tarefa, eu fui indicado por unanimidade. Todo mundo achou que, não, Sérgio, pessoa experimentada, já passou por várias funções na vida e vai nos representar bem nessa atividade. Aí eu começo a definir as secretarias, eu venho para essa função de secretário de aposentados e assuntos previdenciários da CNTE. Então, uma indicação de dentro do CEPERS, do meu grupo, da minha liderança, a professora Helenir, a atual presidente, a nossa querida Rosane Zan, e todo o pessoal que na época tinha essa tarefa de escolher alguém para nos representar na CNTE e me escolheram. Então, de fato, foi uma surpresa enorme,
porque eu não era da direção central, né? Eu era um militante mais de base, e assumi, e agora nós já estamos na segunda gestão, né? E você já veio para esse cargo? Eu vim para esse cargo, e agora em janeiro, no nosso congresso de janeiro, nós renovamos o mandato nessa função. Então, eu sou o secretário de Aposentados e Fundos Previdenciários da CNTE, com essa responsabilidade de trabalhar tanto a organização, né, a orientação que a gente faz com as nossas entidades, que todas as entidades tenham secretaria, departamento e, sobretudo, organização e trabalho com os nossos aposentados, que dedicaram a vida toda para a educação, e eles queremos que eles estejam atuantes e com muita vitalidade no nosso sindicato presentes. Então, entrei nessa função e continuo nela. Sérgio, aqui eu já falei algumas vezes, inclusive com a Fátima, e ela confirmou, ela trouxe números para isso. A CNTE é uma das entidades representativas de trabalhadores maior da América Latina, é uma entidade muito importante. Certamente os aposentados da CNTE é um universo, né? Tem muita gente nessa condição. E aí, ser secretário desses aposentados, o que faz esse secretário? Quais são as articulações que você precisa fazer? Como é que você integra essas pessoas? Porque, como eu disse, deve ser muita gente. Me fala do seu trabalho nessa condição. Não inventei o trabalho. Mas ele já vinha sendo feito, esse trabalho já vinha sendo feito. Assumo a função, olho para as entidades e o meu discurso nós temos uma missão, não deixar nenhum aposentado em casa, isolado, solto. Nós temos que aglutinar esse aposentado. Para quê? Para que ele não se isole, que ele esteja junto com o sindicato, para as lutas que são necessárias, inclusive para o aposentado, porque os governos, eles modificam legislações, mexem em direitos, inclusive dos aposentados, como aconteceu na questão do confisco, né, dos aposentados que, depois de aposentados, tiveram que voltar a contribuir com a Previdência de novo. Então, é preciso aglutinar isso. Nesse sentido, foi muito importante a caminhada que tinha sido feita e as coisas também que nós colocamos, né? Então, nós temos 10 estados que tem mais aposentados que trabalhadores da ativa. Em 10 estados. Então, isso quer dizer que nós estamos diante de um grande contingente. E o tamanho do trabalho que está sendo feito por nossas entidades não é menor. É desse tamanho. Se a gente olhar todas as categorias, todos os ramos de sindicatos do Brasil, nenhum... Eu não tenho medidas aqui, mas eu digo com toda tranquilidade que nenhum ramo é tão organizado com os aposentados como é a CNTE, a educação. Todos os nossos sindicatos, eles têm secretaria e eles têm trabalho. Isso significa que eles organizaram os aposentados para as lutas, marchas, protestos, leis de iniciativa popular, muitas coisas. Participação na marcha da classe trabalhadora. Tem muito trabalho de luta. Tem também organização de encontros para arte, para cultura. Tem organização para passeios, para viagens, porque nós olhamos eles do ponto de vista da luta sindical. Sim. Mas a gente olha ele não só nesse aspecto. A gente olha o aposentado como um sujeito que conquistou um direito, conquistou uma condição e que ele precisa usufruir dessa condição hoje, fazendo coisas que ele não conseguia quando ele trabalhava 20, 40, 60 horas semanais, mais as coisas da família, mas nunca tinha tempo para nada. Agora ele tem a seu dispor um direito, que é o seu subsídio, e também as possibilidades inúmeras na área cultural, na área de lazer, na área do esporte, na área de viagem, dos cuidados, e toda essa política aí que ele pode aproveitar, usufruir e que nós incentivamos, que todas as entidades trabalhem esses vários aspectos com os aposentados. Então, é um trabalho, assim, de minha parte, o que me dá trabalho? O que me dá maior prazer é de participar das atividades que as entidades produzem. Sejam encontros de aposentados, por exemplo,
No dia 26, eu vou estar em Santa Catarina, no Encontro de Aposentados. O sítio de Santa Catarina vai reunir 700 aposentados. E a gente vai estar lá analisando a questão dos direitos, com atividades culturais, de lazer, e assim por exemplo. Tudo misturado, para incentivar, para que ele aproveite a vida, usufrua, tudo isso que nós temos. Então, esse é o trabalho. Mas estar com os aposentados, reunir com os aposentados, é uma delícia imensurável. E a CNTE organiza Encontro Nacional de Aposentados, e se o faz, é com qual periodicidade? Esse é o Encontro Nacional de Aposentados. Ele é uma representação das entidades. Ele devia, para contemplar mais, devia ser gigante, mas não é possível porque é um deslocamento, sim, custos, tudo isso a gente tem que colocar, né? Então, nós realizamos ele de 4 em 4 anos. Cada mandato, que é de 4 anos, realiza um encontro nacional de aposentados e de todas as nossos coletivos, que são vários. E nós realizamos em fevereiro, 10 a 14 de fevereiro de 2025, nós realizamos um encontro nacional da gestão passada. É sempre no último ano, sim, que a gente realiza. E foi em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Na parte dos italianos, na colonização italiana de Bento Gonçalves. O secretário levou para casa, né? Levei para a vizinhança, levei para casa. Tinha 2 razões. Eu achei, assim, de uma grandeza extraordinária do nosso coletivo. Primeiro, eles queriam fazer, no Rio Grande do Sul, solidários aos professores e aos funcionários, porque o governo do estado do Rio Grande do Sul é o governo que mais aplicou a receita ultraliberal contra os funcionários. Ele desmanchou o plano de carreira, rebaixou o plano de carreira ao limite, transformou piso em teto, praticamente, e arrochou os aposentados em 2 medidas. Mas uma foi bastante cruel, que foi de voltarem a contribuir com a Previdência a partir de um salário mínimo. Então, foi um gesto de solidariedade. Primeiro. E aí deu enchente no Rio Grande do Sul. Mais da metade do Rio Grande do Sul foi atingido pela enchente. Inclusive Bento Gonçalves, que tem uma rede hoteleira muito potente e capaz de acolher um encontro nacional. Pode fazer tudo em um espaço. Num hotel, nós fizemos isso num hotel de Bento Gonçalves, com auditório, com todas as refeições, tudo equipado. Então, foram 2 razões que levaram o coletivo a decidir pelo Rio Grande do Sul. Solidário aos trabalhadores da educação e depois também solidários à recuperação, ao recomeço, porque a enchente tinha sido em maio de 24 e nós fizemos em fevereiro, para a retomada dessa parte aí mais da rede hoteleira, do turismo, que tinha sido duramente atingido. E aí, reunido quantos professores e professoras? 200 professores e funcionários. Pô, muito representativo. Bem representativo, de todos os estados, das entidades. Cada um escolheu as suas lideranças que iam representar. Tudo gravado, tudo transmitido, repassado para a gente. Foi muito. Claro que ficou aquele gosto, eu queria estar lá. Cada vez que a gente vai num encontro, fala do aposentado, eu não pude estar lá, mas quem estava lá, então, só... Mas isso é bom, né? Alegria. E ali a gente podia fazer, porque a gente queria combinar. Sempre a gente combina. Tudo isso que eu falo, como a gente vê o aposentado, né, aproveitando, usufruindo essa condição que ele tem hoje, nós fizemos lá. Então, teve encontro, teve discussão séria, teve gastronomia, comida italiana, comida gaúcha, show italiano, e ainda um passeio no Vale dos Vinhedos, que é um lugar extraordinário, né, do Rio Grande do Sul, que a gente sempre recomenda que os turistas conheçam o Vale dos Vinhedos. É a nossa, eu sempre digo assim, é a nossa Toscana do Brasil. Para quem está nos acompanhando, olha a dica aí. É uma dica. Vamos dar um marketing de lá de um lugar que foi tão bom, que a gente realizou um encontro tão bonito como foi o encontro dos aposentados. Então é um trabalho assim, que a gente vai na base, a gente vai nas marchas, né, porque tem uma luta
às vezes dura, que falta de reposição salarial, falta disso, daquilo. Então a gente está junto nas marchas, nas lutas dos aposentados. E eu tenho um prazer enorme de estar com nossas entidades, com os coordenadores, né, das nossas entidades, que é muito bom. Sérgio, você fez referência agora à atuação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em relação à categoria docente e como que isso afetou os aposentados. É claro que afetou toda a categoria, mas no meio dela aí os aposentados. Pela secretaria que você ocupa, certamente você tem um diagnóstico do que acontece no país inteiro em relação a como os governadores lidam com a educação e como que isso impacta os aposentados e aposentadas. Gostaria que você fizesse um quadro para a gente, para quem está nos acompanhando, sobre essa situação. Os estados, a maioria a gente sabe que se recusa, inclusive, a pagar o piso do magistério, que já, por si só, demonstra um absurdo. Então, como é que isso impacta esse trabalhador da educação que chega a hora de se aposentar, muitas vezes descobre que tem uma renda muito inferior àquela que ele gostaria de ter e que ele precisa ter? O quadro ele não é nada positivo para a educação hoje no Brasil, geral, em termos de salariais, em termos de valorização e também por conta de um grande movimento, um esforço de privatização. Então, pela terceirização, os governos não fazem mais concurso e tudo isso, a precarização do serviço público, ela vai impactando nos regimes próprios dos aposentados. Os estados têm regimes próprios. E aí, quanto menos concursado tiver, quanto menos funcionários novos estão entrando, vai criando dificuldades de manter os fundos e de pagar quem está aposentado, que hoje são, graças à nossa longevidade, são muitos. Né? E nós queremos. Então, os governos têm sido muito ruins em termos de defesa das políticas públicas, da educação pública, dos investimentos públicos e também da manutenção, da possibilidade de manutenção dos fundos de previdência para sustentar para frente os aposentados. Então, o Rio Grande do Sul tem sido exemplo negativo. Para mim, é o maior exemplo, porque, além disso, ele também adotou na questão do plano de saúde o método das privadas. Quanto mais velho, mais paga. Dependente, quanto mais velho, mais paga. E aí teve uma segunda carga sobre os aposentados. Então, negativo. Mas não muda muito. Muda algumas coisas, mas não muda muito a orientação. Santa Catarina paga a partir de 3 salários. Rondônia paga a partir de 3 salários, que ela já alivia um pouco mais. Mas o município de São Paulo, que é o mais rico do Brasil, maior município, é a partir de 1 salário mínimo. São Paulo e Estado derrubaram pela mobilização, liderança da PUESP. Então, derrubaram. Não tem confisco de aposentados até o teto da Previdência, do regime geral de Previdência. Mas, assim, em muitos estados, a partir de 1 salário mínimo. Então, não é muito favorável. E a praga da privatização que virou moda em todo o sul, sudeste do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Hoje de manhã, hoje terça-feira, teve ato às 9 horas na frente do Piratini contra o leilão da gestão de 90 e poucas escolas que eles querem terceirizar a gestão, nas chamadas parcerias público-privadas. Então, é um desmonte da educação pública, é um desmerecimento do professor, da capacidade, e é uma senha pública, geral, de que a profissão de professor é uma profissão que não é top de linha. E por isso que nós já estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo, na América, o chamado apagão educacional, o apagão do magistério. A gente pode falar sobre o apagão daqui a pouquinho, mas eu só queria explorar uma outra questão ainda. Os institutos de previdência, que geralmente os estados têm, vocês conseguem acompanhar a gestão disso? Porque geralmente a educação é o maior grupo, não é? Nos estados ali. Então, como é que vocês acompanham a gestão desses fundos? A gente acabou de tomar conhecimento, nesse caso absurdo do Banco Master, que o Fundo de Previdência do Estado do Amapá, por exemplo, destinou ali, considerando o Amapá, que é um estado bem pequeno,
quase R$500 bilhão dos servidores públicos ali foi destinado para o Banco Master. Como é que vocês conseguem acompanhar isso, os institutos de previdência dos estados, para evitar que situações como essa aconteçam, né? E o que vai impactar diretamente lá na vida desse aposentado, desse servidor lá na frente, quando chegar a hora da aposentadoria dele? Acompanha através do conselho, mas não controla. Porque os conselhos são paritários, são metade governo, metade sociedade civil. Mas não quer dizer que essa metade da sociedade civil seja pró-sindicato, pró-funcionário, pró-professor, nada disso. Então a gente acompanha com os conselheiros. Por exemplo, meu sindicato tem 2 representantes no conselho, mas não tem maioria. Então a gente é uma luta, tanto no sindicato quanto no próprio Conselho de Controle Social, que assim é chamado, não tem maioria. Então, quando eles botam em votação, certamente no Rio de Janeiro, quando botarem em votação se iam aplicar esse volume de recursos no Banco Master para render mais, eles aprovaram isso provavelmente no Conselho, que tinha maioria de vozes pró-governo nessa questão. E assim foi, e assim vai. Então, a gente tem representação, as entidades têm representação, os trabalhadores têm, mas ela, via de regra, ela não decide. Ela incide em algumas questões, faz o debate, faz as denúncias, as propostas, ou aponta outros caminhos, mas que não são seguidos porque o governo tem maioria. E muita força também. O governo sempre tem força. Quando é um conselho paritário, é do governo. Se fosse 1/3 do governo, 1/3 dos trabalhadores, e um outro terço de outra sociedade, era uma outra composição. Mas paritário é assim que é a regra, então vai ser paritário, mas a gente sempre perde. Sérgio, um outro problema que a gente tem na educação brasileira hoje, isso é muito forte, é a ausência de concursos para a educação em geral e professores em particular, praticamente todos os estados e municípios brasileiros, que a gente tem um processo absurdo de contratação temporária, enfim. Como é que isso também impacta nessa questão porque daí não tem carreira, e aí a gente tem um trabalhador precarizado que lá na frente não vai ter como recorrer, inclusive, a uma aposentadoria um pouquinho mais digna. Como é que vocês lidam com essa realidade? Ela tem sido uma realidade dura. Nós continuamos, né, com a nossa luta. A CNTE tem posicionamento histórico e claro de que a porta de entrada no serviço público é via concurso e para o regime jurídico único. Porque isso é a garantia de que esse servidor ele está entrando nesse corpo e que ele vai contribuir para isso e vai se aposentar nisso. A precarização, ela enfraquece os regimes próprios, ela enfraquece tudo, porque ela vai... E os governos ultraliberais, eles sabem disso. Eles fazem de propósito isso. Isso é um propósito político de enfraquecer a estrutura do serviço público. Eles sabem que vai precarizar. Via de regra, quando você vê que deu problema com funcionários terceirizados na merenda, na limpeza, isso sempre é precarizado. Nunca você vai ter servidores concursados públicos que vão criar grandes crises. No máximo, uma movimentação por melhores salários, uma paralisação, uma greve que depois é recuperada, via de regra, é assim. Mas quando tem um problema sério no serviço público, pode saber que lá vai ter terceirizados, precarizados e temporários, que eles contribuem para o regime geral. Eles não contribuem para o regime próprio. Então é um enfraquecimento no mar. Por isso que na CNTE a gente tem lutado por concurso. É a porta de entrada e é o mais democrático. Todos nós que somos mais antigos já vivemos a experiência antes da estabilidade, antes das regras de concurso público entrar. Era por indicação política. Como nós estamos vivendo tempos políticos de reacionários, né, chamados conservadores, mas reacionários, de desmonte, né, das estruturas públicas, o que vai acontecer? Eles estão com saudade desse tempo, em que o deputado, o vereador, tinha as suas indicações para fazer. Já começou com... Isso é um passo a passo que eles estão fazendo. Já começou com o desmonte da gestão democrática. Quando acaba a gestão democrática, entra a escola com partido. Aí é com partido mesmo. Aí eles vão indicar
quem vai ser o diretor e sua equipe. No meu município, por exemplo, hoje é uma máquina eleitoral enorme, porque todos os diretores, os vices, a coordenação pedagógica, as terceirizadas, tudo vira, em cada escola tem um grande comitê político. É assim que funciona. Então, a gestão, o desmonte da gestão democrática. Não é à toa que começou com o golpe de 16, com o Temer, né, que desmontou. O Conselho da Educação foi desmontado. Conselho Nacional de Educação. Nós saímos, a CNTE saiu e várias entidades nacionais saíram do Conselho. Daí que se levou a criar, inclusive a Conferência de Educação foi feita quase que de uma forma alternativa, né? A CONAP. Pelas entidades. Pelas entidades. Quem viabilizou foram as entidades. FNPE, lembremos do FNPE. Abraço meu amigo Heleno, que ajudou muito nesse trabalho, o presidente da CNTE, então. Nosso grande, querido presidente Heleno. Ele coordenou, né, inclusive, a última conferência. Sim, pois CONAI, ele coordenou. Ele coordenou a CONAI, mas antes ele havia coordenado a CONAP, né? Organizada pelo Fórum Nacional Popular de Educação, que veio aí em consequência do desmonte do Conselho Nacional de Educação pelo governo Então, Temer. primeiro, eles minam a gestão democrática. E aí começa de verdade a escola com partido. Né, das indicações, daquela coisa horrível. Né? Eu vivi isso antes da Constituição de 88, que trocava de prefeito, trocava meio mundo, e assim por diante. Então, como é que ia estabilizar uma política pública e garantir a qualificação, né, desse serviço através de servidor, que vai responder, é responsável. O servidor público não pode fazer o que quer. Ele tem o direito da estabilidade, mas ele tem o dever da execução ética do seu trabalho. Então, isso é bom para a sociedade. Não é bom para o servidor só. É bom para o servidor, é bom para a estrutura, a estabilização do serviço público e é bom para o resultado para a sociedade. Eu me lembro quando quiseram roubar as joias lá, o roubo das joias. Final do governo Bolsonaro. Se tivesse um CC lá, certamente não teria havido aquele impedimento daquele delito. Foi através de um servidor público que tinha responsabilidade de regras públicas e assim por exemplo. Estou citando esse exemplo, mas é assim que funciona. Então, o servidor público ele é muito importante. E na CNTE, quer dizer o seguinte, na CNTE a gente também não lida só com a nossa pasta, né? Nós lidamos com as demandas da CNTE. Então, hoje eu estou aqui em Brasília por conta de outras tarefas também, que são as tarefas gerais da CNTE, não específicas de cada coletivo. Então, não é muita gente, a gente tem que se abraçar e pegar em todas as pontas. É exatamente esse ponto, Sérgio, que eu queria pegar aqui. A gente está caminhando para o final, mas não poderia deixar de falar disso. A CNTE ela cumpre um papel que é da solidariedade, inclusive a outras categorias, não necessariamente da educação, mas todas as lutas de interesse mesmo da classe trabalhadora do Brasil, a CNTE está ali, quando não está à frente, pelo menos está do lado, está fazendo esse esforço. E um debate que está acontecendo na Câmara agora e daqui a pouco vai para o Senado também, portanto no Congresso Nacional, diz respeito ao fim da escala 6x1, né? Porque a gente entende que esse é um problema para os trabalhadores brasileiros que deve ser superado. Eu vejo que a CNTE assumiu também essa questão e você está aqui aí indo lá para o Congresso, conversar com os parlamentares, com as assessorias para tratar dessa questão. Qual a importância dessa solidariedade da CNTE, a luta dos trabalhadores de modo geral, não só os da educação, quando ela assume, por exemplo, o protagonismo numa discussão como essa do fim da escala 6x1? É uma solidariedade histórica, fundamental. A luta dos trabalhadores é de classe. Então, a solidariedade das classes trabalhadoras ela é muito importante. Cria força, cria sinergia e identidade como sujeitos da história. Então, a questão fundamental. Nós estamos no Congresso, nós temos... A CNTE, ela tem uma função nacional. Ela é um facilitador da vida de todas as nossas entidades, das federações e dos sindicatos de base, para eles, todos os temas, né, em termos de legislação, eles são nacionais. E a CNTE pode fazer, ela coordena esse trabalho. Por exemplo, nós temos agora em tramitação a medida provisória 1334, que trata da correção do piso.
dos professores, do magistério. Então, nós temos que fazer essa correção. Como é que um sindicato lá de Juí, lá do Amapá, cada um individualmente? Não, então a CNTE coordena esses processos nacionais e é muito importante. E assim também é com outros projetos nossos e afins. Mas nós estamos muito solidários com essa redução da jornada de trabalho. Ela é uma questão que nós queremos, que os trabalhadores merecem. Está atrasado muitas décadas. Nossa jornada de trabalho de 44 horas no Brasil, ela é de 88. Na época já foi um pequeno avanço, porque era 48. Então, 44 horas semanais já foi um pequeno avanço. Mas se a gente olhar como educadores, como trabalhadores, como sindicalistas, o que evoluiu de 88 até os dias atuais, em termos de capacidade técnica de produção, da inteligência artificial, de todos os mecanismos de ampliação da produção, não existe nenhuma razão da gente estar com essas, os trabalhadores ainda estar com a jornada exaustiva, injusta, que é de 6 dias de trabalho por semana. Impossível, inadmissível isso. Então, nós queremos... É um passo importante o fim da jornada. Ou as pessoas pensam que um sábado, um domingo não é bom para a vida, para a família, para as coisas como pessoa a fazer. Óbvio que é. Eu até acho que o mais justo seria 4x3. Porque quando vem um feriado sexta-feira ou segunda-feira, assim que a gente consegue ampliar 3 dias, é uma festa da gente, da família, de todo mundo, porque a gente vai fazer coisas importantes que a gente não consegue fazer com um dia só. Então, nada mais justo que essa redução dessa jornada de trabalho, pelo menos porque o trabalhador tem... Imagina você trabalhar 6 dias por semana. Aí, às vezes, ainda não dá 6 dias. Às vezes, chega no 7º dia, o patrão lá, preciso de ti. Vamos... que vida é essa? E como acompanhar, por exemplo, a vida escolar dos filhos? Exatamente. Né? O próprio filho. Porque tu chega em casa no teu único dia, tu tem tanta coisa para resolver que tu nem pode dedicar o dia inteiro para o filho. Então, é uma situação desumana, injusta. É até vergonhosa a posição da nossa elite brasileira de se colocar contra, dos representantes da extrema-direita e do centrão ultraliberal, se colocar contra essa redução da jornada de trabalho. Eles deviam ter vergonha de fazer, mas nunca tiveram, historicamente nunca tiveram, porque as elites brasileiras, elas se constituíram com uma visão da escravidão, da grilagem da terra. Eles nunca tiveram vergonha da exploração máxima. Então, agora eles estão também, através de seus porta-vozes, se apresentando. E nós estamos no Congresso, pelo fim da escala 6x1, estamos lá pela medida provisória 1334 de regulamentação da correção do piso, e estamos lá também da 1893, que é a possibilidade dos sindicatos públicos terem a negociação coletiva, regulamentando a Convenção 151 da OIT, que vem da década de 70. Então, são luta histórica, viu? São trabalhos diversos que a gente enfrenta e que são muito bons, porque são importantes para a classe trabalhadora, para os educadores e educadoras da CNTE e do país. Sérgio, concluindo a nossa conversa, que para mim foi muito esclarecedora, eu acho que para quem está nos acompanhando também, eu gostaria que você concluísse deixando uma mensagem. Esse é um ano eleitoral, é um ano que a gente vota para presidente da República, governador de estados, senadores, deputados federais, deputados estaduais, no caso do DF, deputados distritais também. Então, esse é um ano muito importante, porque depois, quando você vai no Congresso, você sabe com quem você cruza hoje em dia, né? Com quem você encontra lá. Aquela gente toda foi eleita, então alguém saiu de casa há 4 anos para votar naquelas pessoas que estão ali hoje. E essas pessoas vão fazer isso agora, em outubro, para eleger o novo Congresso. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Você não precisa pedir voto para nenhum candidato, evidentemente, mas como educador,
como educador aposentado, que tem essa luta aí em defesa dos aposentados, você deixa uma mensagem para quem nos acompanha aqui agora e que em outubro vai fazer uma escolha pelo país que a gente quer, ali pelos próximos 4 anos ou pelos próximos séculos. Nós tivemos recentemente 2 experiências. Uma que foi do golpe de 16 até 22 e a outra de 23 para cá. E os trabalhadores sabem o que foi o desmonte da gestão, o ataque aos direitos trabalhistas, previdenciários e tudo isso que resultou no golpe e na ultradireita no governo, e dessa reconstrução que nós estamos fazendo hoje, das possibilidades de reconstrução. Então, o caminho, para nós, é um caminho muito iluminado, né? Com quem nós temos que andar, em quem nós temos que apostar. E quem sempre esteve conosco nas jornadas da educação, nos governos populares, os partidos de esquerda, de centro-esquerda, que constroem conosco as políticas públicas. E nós queremos que os trabalhadores da educação, que os trabalhadores do país olhem para essa realidade, com quem a gente pode contar em termos de uma vida boa, uma vida com direitos e que não seja só sacrifício. Então, convidamos aí para quem de fato está com a educação pública, quem está com os trabalhadores e as trabalhadoras e apostar nesse caminho aí. Sérgio, muito obrigado pela conversa. Acho que foi, como eu disse, muito esclarecedora. Então, muito obrigado mais uma vez. E aí, voltando a Brasília, em outros momentos, a gente vai retomar essa conversa aqui para quem nos acompanha. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Educação em Destaque continue assim, para frente, defendendo a educação e sempre destacando esse tema, que ela é fundamental. A educação, ela é independente da condição, mas ela é a possibilidade. E se ela for pública e com qualidade, ela é uma janela para o mundo. Não importa a condição que eu estou hoje, mas se eu tiver uma boa educação, eu posso abrir meu horizonte de olhar o mundo em outras perspectivas e mudar a minha vida. Então, nós apostamos na educação pública de qualidade para que a vida das pessoas melhore. Não poderíamos terminar melhor, né? Essa mensagem, a gente vai inclusive fazer um corte para soltar nas nossas redes aí com essa fala final aqui do professor Sérgio, que certamente estimula a você que nos acompanhou aqui até agora, que se ainda não se inscreveu, aproveita que está terminando o programa, se inscreve no canal, compartilha esse link nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, assim mais gente vai ficar sabendo que esse programa existe, que a gente bateu esse papo aqui com o Sérgio, e na próxima semana a gente volta com um outro convidado ou convidada trazendo aqui conteúdo relevante para vocês, tá bom? Então muito obrigado, até a próxima semana, um grande abraço, até lá, tchau, tchau.